Irmãos, nós estamos aqui na igreja em uma série de mensagens no livro de Apocalipse. De tempo em tempo a gente para refletir sobre outro texto ou por conta de algum momento que a igreja está vivendo, como o aniversário da igreja que tivemos há pouco. Mas estamos retornando ao livro de Apocalipse também de tempo em tempo para tratar das Escrituras. Óbvio que nós podemos ter aqui na igreja pregações temáticas ou temas para um mês e a gente trazer uma série de mensagens em cima de um tema, mas o que temos tentado fazer aqui é sempre, pelo menos todas as séries de mensagens que tivemos até agora não foram temáticas, foram em cima de um livro, né? A gente já tratou aqui na igreja, e claro que não dá para ver tudo o que tem no livro, mas a gente, nesses 2 anos que a gente tem de igreja, nós já tratamos do livro de Tiago, nós já tratamos do livro de Josué, já tratamos do Evangelho de João, além de várias outras pregações em vários outros textos da Bíblia, e estamos agora no livro de Apocalipse. E eventualmente também retornamos a esses livros que nós já tratamos, que a palavra de Deus é viva, e além disso, nós precisamos muitas vezes ser relembrados mesmo do que nós já ouvimos, do que nós já falamos, do que nós já lemos e estudamos. E chegamos hoje no capítulo 13 do livro de Apocalipse. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acessar aí no seu celular. Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Apocalipse 13, página 1170. Apocalipse 13. Vamos ler? Eu vou ler um pouco rápido, que a gente vai ler aí os 18 versículos. 13. Agora, a versão está um pouco diferente do que eu vou ler, porque a NVI foi atualizada em 2023, por aí, 2020, e a minha é antes disso. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça o nome de uma de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo o mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam com Deus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado.
e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra e queremos Te pedir, Senhor, que Tu possas falar aos nossos corações, abrir nosso entendimento, que Teu Santo Espírito nos instrua, Senhor, apesar de mim, Pai. É o que nós Te rogamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, chegamos hoje aqui em nossa série em Apocalipse, em um dos textos que talvez cause mais curiosidade na Bíblia e talvez um dos textos mais desconfortáveis, na verdade. Eu acredito que praticamente todo mundo já tenha sido exposto a alguma coisa relacionada a esse texto. Já ouviu em algum momento alguém falar de besta ou falar do número da besta? Tem até uma banda famosa de rock aí, o Iron Maiden, né, que tem uma música que é The Number of the Beast, né, e que eles, na verdade eu não conheço a letra, mas dado o contexto da banda, eu acho que não é alguma coisa muito boa, não. Mas todo mundo já ouviu falar, ou quase todo mundo, sempre que surge alguma tecnologia nova. Hoje a gente já tem sistemas, inclusive, de pagamento, que você encosta o pulso e ele consegue ler, parece que a posição das veias, alguma coisa, não sei o que é, mas consegue ler e você já faz um pagamento ali. Já houve uma época que tentou implantar-se chips no braço, com identificação da pessoa. Enfim, se você parar para pesquisar aí, você vai ver elementos, situações que parecem com o que está escrito aqui, e aí todo o mundo começa a tratar da questão da vinda da besta, da chegada da besta, do número da besta. Durante um tempo, até distribuíam os folhetos tratando especificamente da besta. Não sei se você já se deparou com isso, mas eu me deparei ainda criança, e não foi muito bom não ter visto naquela época da forma que eu vi. Eu estava na casa da minha avó, na verdade, e ela tinha uns panfletinhos sobre vários assuntos da Bíblia, e eu peguei em cima da mesa dela justamente um que falava da besta e desse momento aí, do número da besta, de não poder comprar, de perseguição. Foi a primeira vez que eu li sobre isso na vida, eu já sabia ler, né? Mas fiquei não sei quanto tempo morrendo de medo dessa história toda. Medo que eu não queria mais nem ler de novo. E comecei a evitar esse assunto durante muito tempo na vida. E eu estou falando tudo isso para lhe dizer que não é esse o tipo de aproximação que a gente tem que ter desse texto. Não é esse o tipo de aproximação que a gente tem que ter das Escrituras. Não é esse o tipo de aproximação que a gente tem que ter de Apocalipse. O próprio livro de Apocalipse, na verdade, é muito evitado por muita gente, porque realmente não quer saber, não quer conhecer, tem medo do que está ali, ou da confrontação que existe ali. No livro de Apocalipse, a gente é chamado à fidelidade o tempo inteiro. E é uma fidelidade até a morte. Daquelas que a gente só ouve falar de outros países, que está acontecendo agora, inclusive, no nosso mundo, ou daquelas que a gente lê ali no livro de Atos, e a gente acha maravilhoso, mas parece que é maravilhoso que o pessoal passe lá, cresça lá, mostre a fidelidade lá, mas comigo não. O livro de Apocalipse está mostrando o que há de acontecer e nos envolve em tudo isso. E a gente termina evitando, não querendo ouvir.
Mas também eu queria lhe trazer aqui e ressaltar desde o início que aqui nas pregações a gente não vai entrar em muitos detalhes, não é uma aula. A gente vai buscar mais uma aplicação. Onde é a aula? É na EBD. Na EBD a gente tentou, para quem não sabe o que é EBD, é a Escola Bíblica Dominical. A gente, no tempo que nos é reservado, a gente entra nos detalhes, a gente discute, a gente tenta decifrar algumas coisas. Mas o livro de Apocalipse, ele não foi escrito para matar a curiosidade. Não foi escrito como um enigma que vocês têm que descobrir, a igreja hoje, em 2025. Foi dado como uma revelação de Deus para nós e que a gente precisa enfrentar com seriedade para entender o que é que Deus quis, Cristo quis que a gente conhecesse sobre as coisas que vão acontecer no futuro. E o Espírito Santo nos deu o correto entendimento. A gente orar sempre por humildade e buscar entender o que está nas Escrituras de forma coerente. Mas não se aproximar simplesmente para estar matando curiosidade e decifrar códigos, porque nem tudo a gente vai conseguir entender. E essa é uma realidade. Além disso, tem coisas que estão muito claras que a gente não vai concordar. A gente não precisa nem entender. A gente entende. Mas a gente olha assim e faz, não pode ser assim não. Porque a gente não concorda. E aí esse é outro tipo de abordagem que a gente não pode ter. Isso não faz sentido não. Eu não acho que vai ser assim não. Não é o que você acha, é o que está na palavra. E a gente precisa ter isso também com muita clareza. Quer eu goste ou não, quer eu concorde ou não. Se eu acredito que a palavra é dada por Deus, é revelação de Deus, eu vou crer no que está nela. Ainda que para mim não faça sentido em algum momento, alguma coisa. Que não tenha lógica humanamente falando em algum momento. Eu tenho que acreditar. Até na EBD hoje a gente falou um exemplo simples das Escrituras. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou, simbolizando o livre acesso a Deus agora. E aconteceu o quê? Mortos que estavam sepultados ressuscitaram. Lá em Jerusalém. E aí, quando Jesus ressuscitou, esses mortos saíram da sepultura e foram vistos andando. Faz sentido? Tem lógica? Mas se está nas Escrituras, eu acredito que foi assim. Literalmente como está, com a clareza que está descrito. Eu não posso fazer um recorte das Escrituras sobre o que eu creio ou eu não creio. Se eu faço isso, eu não creio nas Escrituras. Eu creio em mim. Eu creio na minha própria lógica. Eu creio somente no que faz sentido na minha cabeça, no sistema que eu estou criando dentro da minha cabeça. Não no que a Bíblia apresenta. Dá para entender isso? Isso é simples. É simples. E isso vai afetar toda a sua fé. Se você só acredita no que você seleciona como verdade, você não crê nas Escrituras e, portanto, você não crê no Deus revelado nas Escrituras. Você crê no Deus que você criou na sua cabeça a partir de suas convicções, daquilo que você selecionou, daquilo que você excluiu. Porque o Deus que nós cremos é o Deus que está revelado aqui. Então, que a gente tenha sempre essa postura também diante das Escrituras, diante de Apocalipse, quer nos cause desconforto ou não o texto, quer nos confronte ou não o texto. E que ele nos confronte. Isso é maravilhoso para nós. E Apocalipse, eu volto, repito, não é um livro para deixar a gente em pânico. Não é um livro para deixar a gente com medo. Mas é um livro para colocar a gente de joelho, diante do único Senhor. Diante de Cristo, o Cordeiro, que está entronizado, que nós cantamos há pouco, e está dirigindo toda a história para o seu final, para a consumação final.
e que irá aniquilar o mal, aniquilar os efeitos do pecado, acabar com a existência do pecado aqui, redimir todas as coisas, a própria criação, começando novos céus e novas terras, onde estaremos com Ele eternamente. E isso vai acontecer. Deus vai aniquilar o mal, quer por juízo, quer por redenção, por graça, para aqueles que creram, e juízo para aqueles que não manifestaram a fé nele. E antes da gente entrar aqui exatamente no texto de Apocalipse 13 ainda, eu queria ler com você Apocalipse 12, 18. Na verdade, nas discussões teológicas aí, fala-se que alguns autores defendem que o capítulo 13 deveria começar com esse versículo 18. Por exemplo, o 13:1 deveria ser esse 18:2. Aqui é algo que você talvez nunca tenha, que você saiba, mas não tenha notado, nunca tinha parado para pensar. A tua só vai até 17? 12 e 18. E qual é 13:1 na tua? Pronto. Maravilhoso. Se você estava prestando atenção no que eu estava falando, estava porque você foi atrás. Eu acabei de dizer que alguns estudiosos defendem que, na verdade, o 13:1 é o 18:12. Então a gente já tem traduções da Bíblia que fizeram isso, que é o caso de Isaac aqui. Na minha Bíblia, o 12, capítulo 12, termina com o versículo... Quem é que termina com o versículo 18, capítulo 12? Levanta a mão aí. Quem aí termina no 17? Olha que coisa interessante. Aí aqui para tirar você de crise. Preste atenção. O texto da Bíblia é inspirado por Deus. É dado por Deus. Mas as divisões dos capítulos foi feita muito tempo depois. Esse texto foi escrito como um texto único. João, quando escreveu aqui, ele não escreveu capítulo 1 e botou um título, tal coisa. Capítulo 2, tal coisa. Não. Ele escreveu uma coisa só. Revelação de Jesus Cristo que me foi dada e bluft. Escreveu tudo num pergaminho, rolos, vários rolos. E aí, para sistematizar, para você encontrar o texto, para eu encontrar o texto, as pessoas que foram editando o texto foram fazendo blocos temáticos dentro do próprio texto, capítulo 1, capítulo 2, e foram fazendo essas divisões. Então a gente vai ter alguma divisão diferente, dependendo da Bíblia, da versão da Bíblia que você esteja usando, da tradução da Bíblia, mas o texto é o mesmo. E mais, o que é que não é inspirado aí na sua Bíblia? Esse títulozinho que tem em cima. Isso aí que é colocado e é diferente de Bíblia para Bíblia. Isso aí não faz parte do texto sagrado. A minha tem a besta que saiu do mar. Você pode ter diferente aí. Muita coisa vai ser parecida, mas você pode ter diferente aí. Se fosse EBD, eu ia entrar em outro tema aqui agora, que é bem interessante. Mas vamos voltar. Então, quer o seu capítulo 13 comece com um dragão se pondo em pé na areia ou não, eu queria ressaltar esse fato, esse momento. O que a gente tem é esse dragão, que lembra, não sei quem lembra de Apocalipse 12 aqui, que tratou exatamente sobre esse dragão. Quem é o dragão? É Satanás. Representa Satanás ali. E o que a gente tem é essa cena, Satanás na praia, olhando para o mar, e ele sabe o que vai acontecer ali. Está vindo alguém ligado a ele, alguém que é capacitado por ele, e surge nesse contexto de Satanás olhando para o mar, do mar revolto começa a surgir essa primeira besta. Isso não é sem importância.
O mar não é aqui um detalhe simples. Quando a gente vai para as Escrituras, especialmente lá em Daniel, e tudo que está acontecendo aqui está conectado com o livro de Daniel também, o mar, ele representa as nações do mundo, as nações gentílicas, aqueles que não eram judeus. Mas o mar, na Bíblia, também representa caos, representa algo que é incontrolável, algo que é imprevisível, algo que o homem não consegue dominar. Então, quando a besta surge do mar, o que a gente tem é essa pessoa ou esse sistema surgindo do caos. Não vem da estabilidade, vem de um momento de confusão. E eu acredito literalmente no que está aqui, tá? Em relação a isso. A gente vai ter essa pessoa ou esse sistema surgindo de um palco internacional de confusão, das nações agitadas, os povos cansados, quebrados. A gente vai ter um mundo que vai estar emocionalmente instável, politicamente instável, que está preparado para se entregar a alguém que traga a solução. Vai estar pronto, com o coração disposto a encerrar o caos, a encontrar paz, a encontrar estabilidade. Em outras palavras, e sendo direto aqui, quando João vê a besta emergindo do mar, ele está mostrando que vai surgir alguém que não é da nação de Israel, é um líder que vai se levantar num cenário de tumulto e desespero global. Nações brigando contra nações, instabilidades políticas, o mundo clamando por paz e aguardando como é que isso vai se resolver e esperando a solução de tudo isso. Só que as pessoas não vão colocar sua esperança em Cristo. E aqui vai ser o grande momento do surgimento da besta. E eu lhe digo, repito, apesar de uma linguagem simbólica que a gente tem aqui, em Apocalipse, muitas vezes, o livro nos apresenta um cenário futuro real. O mundo está caminhando para o fim. Não esqueça disso. Nós estamos entre a primeira vinda de Cristo, que morreu, ressuscitou e prometeu que voltaria. Estamos vivendo entre a primeira vinda e a segunda vinda. E deveríamos ansiar por sua segunda vinda, tal qual o povo ansiava pela vinda do Messias, a primeira vinda, a vinda do Cristo. E dentro desse cenário, Cristo nos revelou o que é que vai acontecer. Quais são as profecias que vão se cumprir relacionadas à sua segunda vinda? O que é que vai acontecer quando ele voltar? O que é que a gente tem que esperar? E tudo isso está aqui em Apocalipse. E uma dessas certezas, não tenha dúvida, é que a besta virá. O falso profeta virá. Ou a Bíblia é mentira. Ou você que acabou de dizer que acredita, não acredita. Você já fez seus recortes e só acredita no que você mesmo concorda. Tudo que Cristo revelou vai se cumprir. E Ele está preparando o cenário no mundo para que isso aconteça, para o dia em que Ele virá. Mas entenda, Apocalipse mostra um sistema mundial, e aqui com a besta a gente viu na EBD também, de poder sobre a economia, de poder religioso, de poder político, que vai se levantar contra Deus de forma aberta. Mas nós também já vimos aqui na igreja, e nós também vimos na EBD, e vamos ver novamente domingo que vem, como é que isso acontece, que momento isso acontece, que nós acreditamos, pelo menos eu, Marcelo, há quem pense diferente, mas eu acredito que a igreja será arrebatada antes. Antes, a igreja vai ser arrebatada. A igreja, não vai passar pela tribulação.
pela grande tribulação. Nós seremos arrebatados antes. E você pode acreditar nisso, lhe convido a acreditar nisso, ou não. Lhe convido, né? Mas, se você pensa assim, você pode estar se perguntando aí, mas Marcelo, se a gente vai ser arrebatado antes do anticristo tomar o poder e dominar e perseguir, antes da manifestação plena desse sistema, para que está pregando sobre isso? Para que a gente está falando disso na igreja? E eu vou lhe dar 2 razões para você se preocupar com isso. E me perdoem a sinceridade, mas vai se acostumando. Já se acostumou, né? Primeiro, nem todos que acham que serão arrebatados com a igreja serão. Nem todos que se dizem cristãos são de fato. Nem todos que se acham cristãos realmente colocaram sua fé em Cristo, receberam um novo nascimento, foram selados com o Espírito Santo. E deve ouvir o que há de acontecer e se preparar para isso. Vou lá 3 razões, na verdade. Segunda razão, Cristo nos revelou o que é que há de acontecer. Preservou o texto até 2025, para que a gente pudesse abrir ele no Rosarinho, às 10 da manhã, no dia 16 de novembro. Se Cristo preservou até nós hoje, revelou e preservou até nós hoje, é porque nós devemos conhecê-lo, devemos estudá-lo. Apocalipse, infelizmente, é um livro que tem sido deixado de lado. Mas toda a Escritura é a revelação de Deus e temos que nos debruçar sobre ela. E a terceira razão, é que ainda que a gente creia que a igreja vai ser arrebatada antes da manifestação plena desse sistema, a gente precisa entender que o mundo hoje já está sendo preparado para isso. A gente já vive nuances disso. A gente já vive o caminho sendo preparado para o anticristo de diversas formas. A gente já vive os valores do anticristo sendo impregnados nos corações e nas mentes das pessoas. O caminho sendo preparado, a pressão sendo colocada sobre quem é crente para que deixe de ser, para tornar o cristianismo algo irrelevante, a fé em Cristo algo irracional, ridículo, sem sentido. A gente já vive um sistema atuando contra as pessoas para que mudem a sua forma de pensar, moldando o coração, a mente de uma geração inteira, preparando as pessoas para que se curvem ao anticristo. Isso não vai acontecer, a partir de agora todo mundo vai se curvar. Mas já está acontecendo, esse grande sistema sendo implantado, sendo ensinado, sendo apresentado. O cenário está sendo montado. Eu lhe garanto que você hoje, se você postar determinados versículos da Bíblia no seu Instagram, você vai ter sua conta bloqueada, você vai ter amigos lhe ridicularizando, você pode ter seu chefe do trabalho lhe demitindo. Hoje, esse é o sistema opressor que vai perseguir os cristãos no domínio do anticristo, já sendo implantado paulatinamente ou não. Eu lhe garanto que há coisas que, se você defender hoje, você vai preso. Se você defender de acordo com a palavra de Deus. Se você for servidor público, você vai responder um PAD. E vai ser exonerado. Eu lhe garanto. Então, o chamado de Deus para nós é simples e profundo para nós hoje. Ainda que a gente acredite que a igreja vai ser arrebatada.
A gente é chamado para ser fiel ao Cordeiro nesse mundo que está sendo treinado para se curvar ao anticristo. Não tenha dúvida alguma disso. Antes do mundo se curvar literalmente a esse abominável que vai surgir, vai se curvar ideologicamente. Vai se curvar a lógica da besta antes de se curvar a própria besta. Antes de seguir a liderança da besta, o mundo vai seguir os valores que vão receber a besta no mundo. Antes da marca na mão e na testa que a gente viu e que aterroriza tanta gente, haverá marcas no coração, na mente, na consciência. E isso tem a ver com a gente hoje. Tem a ver comigo, tem a ver com você. E aqui, quando a gente olha para o texto, a gente tem esse primeiro momento em que João vê a besta surgindo do mar. E ele não está descrevendo um símbolo qualquer, não é algo que não vai acontecer. Ele está vendo uma pessoa real. Um líder mundial que vai vir num momento específico da história e que vai exercer poder, influência, controle sobre as nações. Não é somente uma ideia, não é somente um clima espiritual que está sendo criado. Isso vai acontecer, a gente vai ter alguém que lidera, que impõe um sistema político, religioso, econômico, que se opõe a Deus e que vai perseguir aqueles que professarem sua fé em Cristo. E tudo isso, essa pessoa vai ser levantada por Satanás. É o inimigo de Cristo, é o anticristo. O texto diz com todas as letras que o dragão, Satanás, deu a essa pessoa, a esse sistema, poder, vinda do seu trono, de sua autoridade. Ou seja, esse líder ele não vai surgir simplesmente porque ele é inteligente, porque ele é estratégico, porque ele é carismático, mas primeiro, que é o cumprimento do plano de Deus para o juízo na história da humanidade. Isso vai acontecer. E Deus vai permitir que essa pessoa, esse alguém, seja levantado por Satanás e dê a sua própria influência, o seu próprio poder, abra o caminho. Então, diante de todas essas verdades, eu queria voltar para aquilo que a gente precisa enxergar hoje. O mundo está sendo preparado para isso. Satanás está sendo cada vez mais exaltado em nossa geração, cada vez mais aceito nos corações e nos lares, de forma direta, clara e de forma sutil, não expressa. Mas cada vez que nosso coração não tem lugar para o Senhor, esse trono lá dentro não fica vazio. Não tenha dúvida. E a gente precisa observar e entender que o coração das pessoas já estão caminhando na direção de se curvar a Satanás. Os valores que abrirão espaço para esse líder que vai surgir já estão sendo cultivados, já estão presentes na nossa sociedade. Basta você olhar ao redor. E, por favor, não me trate como fanático ou trate. Mas olhe ao redor e veja. A gente tem... Deixa eu abrir só um parêntese aqui. Eu, durante a pandemia, me vacinei, tá? Tomei todas as vacinas que mandaram tomar. Meus filhos se vacinaram. Mas eu estou somente pegando um recorte histórico aqui do que aconteceu na história recente, para que você veja como o mundo está sendo preparado para esse caminho que se abre. Da mesma forma como eu citei na EBD, a existência do Império Romano abriu caminho para o cristianismo, para a vinda de Jesus, para a expansão do Evangelho, com as estradas romanas, com a segurança que o Império deu para que se circulasse nas estradas.
com o sistema de envio de cartas, onde o Evangelho pôde circular. Então, Deus está no seu trono, reinando, e a história não vai acontecendo por acaso, não. E eu incluo nisso a pandemia. A gente passou por um evento global. Vidas de milhões e milhões de pessoas foram afetadas. E talvez a gente tenha passado por isso sem conectar as coisas. Simplesmente vivendo um dia após o outro. Mas veja como os nossos corações foram treinados já. Corações de uma geração a abrir mão, tranquilamente, da liberdade, em troca de uma sensação de segurança. E eu não estou falando que houve normas que eram necessárias, não. Houve. Mas foi proibido você passear com um cachorro na frente de casa para o cachorro fazer cocô. E colocado como uma medida necessária para preservar a sua vida. Abra mão da sua liberdade. Seu cachorro não pode fazer cocô na frente de casa, sozinho na rua, para preservar a sua liberdade. Teve gente usando máscara sentado na beira da praia sozinho. Eu usei máscara. Eu não estou criticando isso, por favor, entenda. O que eu estou falando é, a gente se submeteu a um bocado de regra sem questionar. Em nome da segurança, em nome da liberdade, ainda que as regras não façam o menor sentido. Só para ser bem claro, teve regra que fez sentido, era necessária, tinha que ser feita, tinha que ser cumprida. Mas teve todo um outro conjunto que não fazia o menor sentido. E houve briga para que seja cumprida e gente presa porque não cumpriu. Vou tomar cuidado aqui, talvez um pouco de excesso de cuidado para que vocês também não me rotulem erroneamente, tá? Também teve um outro lado se negando a cumprir tudo. Dizendo que era mentira, que não sei o que, está errado também. Está errado. A pandemia existiu, tinha um vírus que a gente não sabia como lidar, medidas precisavam ser tomadas, medidas emergenciais, e algumas poderiam não fazer sentido, mas era necessária porque talvez fosse daquela forma. Eu estou falando das regras absurdas que a gente foi obrigado a cumprir. Por exemplo, rodízio de carro, obrigando o povo a andar dentro do ônibus, ao invés de andar de carro. Dá um exemplo, máscara na beira da praia, o cachorro não poder andar na frente do prédio, e por aí vai. Mas veja, voltando. Os corações foram preparados, no meio dessas discussões loucas também que surgiram aí, todas, relacionadas a isso. Seja pela defesa incondicional de tudo, ou pelo ataque incondicional de tudo. Aí eu vou um pouquinho além. As pessoas, durante a pandemia, foram proibidas de comprar tudo que quiserem, de se locomover, em nome da segurança e do bem comum. Eu não sei se você se deparou, mas eu me deparei, que eu podia ir para o supermercado, mas determinadas seções não podia comprar. Você já estava lá, mas aquela seção ali não era um item que estava sendo permitido ser vendido. A Ferreira Costa, fui na Ferreira Costa, trabalho com, tem que comprar muita coisa lá. Teve que diminuir o espaço, fechar seções, fazer um espaço dos itens permitidos para a venda. Isso é uma preparação ou não é? A gente teve, e tem uma coisa bem interessante que aconteceu também. Se a marca, eu não tenho todas as respostas, mas se a marca da besta for literal, algo na mão ou na testa, a gente foi treinado também a, antes de entrar no estabelecimento comercial, fazer o quê? A fazer o quê? Lembra? A temperatura, que era na mão, na testa, no pescoço. Lembra? Como é normal isso agora? Eu não estou falando que foi algo ruim, que não devia acontecer, não, tá?
Eu não gostaria de estar no lugar e entrar alguém com 39 de febre no meio da pandemia para estar do meu lado sem máscara. Eu ficaria revoltado. Falando, algo precisava ser feito. Mas é a história acontecendo e sendo conduzida para o que há de acontecer no fim. É o mundo sendo treinado. É a Escritura se cumprindo. E a gente precisa conectar os fatos. A gente precisa enxergar a nossa realidade à luz das Escrituras. E a gente tem hoje multidões também fascinadas por figuras carismáticas, líderes políticos, que estão se tornando mais importantes que o próprio Cristo na vida de muita gente. Hoje eu vou falar tudo, que aí você vai deixar de gostar de mim ou não. Ou vai começar a gostar. Vou marcar um café já, né? Mas me permita a sinceridade. Tem gente hoje que é mais bolsonarista do que cristão. Ponto. Está muito mais preocupado que as pessoas sigam os valores do bolsonarismo do que os valores de Cristo. E digo mais, os valores do bolsonarismo, muitos deles são totalmente contrários às Escrituras. É só para você não ficar na dúvida, não sou de esquerda. E estou falando isso. Para você não ficar na dúvida. Está falando isso por causa de não. Não é por causa disso, não. Mas dá para entender? As pessoas estão sendo preparadas a se submeter a tudo. A gente tem uma sociedade que se impressiona apenas com aparência. A gente tem um mundo cansado, pressionado, frágil emocionalmente, que está pronto para seguir quem prometa estabilidade. A gente tem eventos globais e conversas de lideranças do mundo tratando da necessidade de um governo global que traga paz, segurança, da união de regiões, de sistemas. A gente tem conversas sobre uma moeda única acontecendo na mesa hoje das grandes economias. Fora as moedas correndo por fora, né? Que prometem ser únicas, feitas as moedas digitais aí, etc. A gente tem todo o cenário acontecendo. E a gente tem, inclusive, um cenário religioso também acontecendo. Não é só essa parte política, não. A gente tem a palavra sendo minimizada, relativizada, cada vez mais. A gente tem o evangelho sendo esvaziado. A gente tem uma proliferação de igreja como nunca se teve antes. Por aí. Mas em pouquíssimas o evangelho é pregado. Tudo se resume a prosperidade emocional, prosperidade financeira. E as pessoas não são confrontadas, não são convidadas a se arrepender e entregarem suas vidas ao Salvador, a reconhecer seus pecados, a se curvarem ao Senhor. A palavra não está sendo usada mais para confrontar, para exortar. E quando isso é feito, é tratado como exagero, como fanatismo, como opressão. E a gente tem valores ideológicos substituindo Cristo, substituindo os valores das Escrituras. Falar de santidade é exagero. E os corações estão sendo ensinados, moldados a aceitar o pecado, aceitar o erro, aceitar tudo isso como algo normal, natural, às vezes até necessário. O amor ao dinheiro está sendo ensinado dia após dia, está arraigado nas gerações aqui agora, nos corações das pessoas, e a vida toda é direcionada ao dinheiro. E quando chegar a perseguição que vai cortar o seu dinheiro, você vai se curvar, se seu amor é ao dinheiro, não ao Senhor. A gente termina criando nossos filhos nesse sentido. Quando a gente quer que o filho dê certo, a primeira imagem que vem na cabeça é que ele tem uma boa profissão, ganhe dinheiro, tenha estabilidade. E a gente faz de
tudo na vida para isso. E cobra a eles isso e dá prazo a eles. Dá o roteiro e prazo de como tem que acontecer. E a gente fica triste. Se nosso filho um dia se levantar, a gente não, alguns vão ficar extremamente tristes e preocupados. Papai, eu quero ir para a Índia, ser missionário. Deus está me chamando. E a gente vai olhar e vai dizer, deu errado. Eu não queria que ele passasse por isso. Ele vai passar fome. Vai passar dificuldade. Nosso coração está sendo preparado ou não para o sistema que há de vir? Eu me lembro de uma frase de Spurgeon. Já postei algumas vezes que ele fala, meu filho, se Deus lhe chamou para o ministério, não se rebaixe ao ponto de ser rei em nenhum país do mundo. É lindo, não é? Manda teu filho. Que a gente quer nosso filho rei. Que nosso coração está em outro canto. E o que eu quero que você entenda, repito, é que a besta vai vir, vai acontecer, mas o solo que vai receber ela está sendo preparado agora. E isso já nos afeta. Ainda que você acredite que você vai ser arrebatado antes de tudo isso acontecer, esse sistema de valores da besta já está sendo preparado e talvez já esteja encontrando lugar no seu coração. A batalha pela fidelidade ao Senhor ou à besta não vai começar só lá na frente, não, quando esse líder aparecer. Já começou hoje, já está acontecendo, já está sendo definido pelas escolhas diárias que você faz e que está mostrando quem é que ocupa o centro do seu coração. Já começou quando nós estamos agindo, mostrando quem está no trono, quem é nossa esperança. Eu estou me tornando cada dia mais alguém que segue o Cordeiro. Haja o que houver, ou alguém que se curva à besta para ter os prazeres, as facilidades, poder comprar e vender, ter os amores dessa vida. Já estou trocando o Senhor. E a parte mais conhecida desse capítulo aqui, que a gente leu, fala da marca. Que é justamente aquele 666 que tanto se fala, né? E João diz que ninguém vai poder comprar ou vender sem a marca na besta, na mão direita ou na testa. Isso vai acontecer, mesmo. Isso é um sistema real, literal, futuro, de controle econômico e social. Vai chegar um momento em que a lealdade à besta, a lealdade a esse sistema, a essa pessoa, vai ser condição para você participar de uma vida econômica normal. Você participar das atividades da sociedade. E quem não se curvar será excluído. E vai sofrer. Mas esse sinal é um sinal de pertencimento. É uma expressão externa de uma decisão interna. É algo muito sério. E talvez a gente olhe, se eu estivesse lá, eu jamais faria isso, nunca aceitaria a marca da besta. Mas hoje a gente já aceita, sem resistência nenhuma, compromissos que negam a fé. A gente aceita valores que ofendem a Deus, práticas que ferem a santidade. E a gente faz isso com muito mais frequência do que o que a gente imagina.
precisa desligar esse ar-condicionado aqui do meio, Álvaro. A gente faz isso com muito mais frequência do que o que a gente imagina. Eu vou só dar uma pausa de 10 segundos para você voltar à concentração. Não é nada, é só que está pingando aqui. É um problema no dreno lá em cima, provavelmente, e voltou a água. Mas não se distraia. Olha para mim de novo. Olha para a água pingando, não. Só quem recebeu a água pode se distrair. Aí não tem muito o que fazer, né? A gente tem que esperar o Álvaro desligar, que a gente... De novo. Agora. Pronto. Pode deixar molhado. Pode deixar molhado. Depois a gente limpa. Vamos voltar? O que a gente está falando aqui, pessoal, é que a gente precisa desde já se posicionar como quem não tem, nem vai ter e jamais terá essa marca. E isso não apenas exteriormente, mas a gente precisa parar, e aí preste atenção, parece isso é algo tão difícil de acontecer, mas não é. Sabe o que a gente faz com muita naturalidade, por exemplo? A gente financia entretenimentos, conteúdos, causas que zombam de Deus, que aplaudem o que é errado, que desonram o Senhor. Pode parecer fanatismo, mas não é. Pare para pensar. Assim, de todas as assinaturas que você tem na vida aí, como tem algumas que existem praticamente só para zombar de Deus. É cheio de coisa lá que desonra o Senhor, que ensina o que é errado, mas que é engraçado. Ou os artistas que a gente, direta ou indiretamente, dá dinheiro, compra, promove. E que ensinam, pregam, defendem e espalham todos esses valores que são contrários ao Senhor. Ou até os políticos que a gente tanto exalta e briga com a família e com todo mundo por causa deles. Os valores que eles defendem, exaltam e espalham. E a gente coloca isso em primeiro lugar, ao invés de defender a palavra. Então o que a gente precisa entender é que o mundo está sendo preparado e a fidelidade a Deus não se aprende de repente, não. A fidelidade a Deus, ela é construída no nosso cotidiano. E ela tem que começar hoje. Não é quando se manifestar o anticristo, não. É hoje, nas decisões que a gente toma, que às vezes são aparentemente pequenas, mas que o nosso coração já está sendo treinado para dizer sim ao cordeiro e não à besta. Porque nós tomamos sim diversas decisões na nossa vida, em que a gente troca a nossa fidelidade ao Senhor para evitar rejeição, para não perder o emprego, para não perder o cliente, para aumentar a margem de lucro. E se é difícil hoje, num cenário onde a gente tem plena liberdade para ser fiel ao Senhor, plena não, mas a gente ainda tem liberdade para ser fiel ao Senhor, como é que a gente vai ficar firme quando o preço da fidelidade for perder tudo? Tudo. Você estaria pronto a perder tudo pelo Senhor? Esse é o nível de fidelidade exigida por Ele. Não é menos que isso, não. Não é menos que isso. E por mais pesado que isso possa ser, é meu dever lhe dizer isso, como pastor, que ama a verdade, que ama a palavra, e por amor a você, para que seu coração ame a Cristo, para que você tire da sua vida aquilo que Ele está lhe mostrando que deve ser tirado, para que você não tenha medo de perder nada, por amor a Ele.
E que por conta disso você passe a ser mais intencional no seu dia a dia, sem medo de perder. Seja fiel a Ele, custe o que custar. E encerrando, o que eu quero te dizer, e eu falei aí que o que Deus requer não é menos que isso, eu queria te lembrar de uma coisa também. O que Deus requer para a gente ser aceito por Ele não é menos do que perfeição. Aí você vai dizer, que coisa é essa, Marcelo? E quem é perfeito? Está se colocando aí como perfeito? De forma alguma. Eu não sou perfeito. Eu sou cheio de erros e pecados. Eu erro nas minhas prioridades. Eu tenho minhas incoerências. Eu tento ir ajustando. Tento ir abrindo mão. Tento ter coragem para dizer, agora mais não quero isso não. E Deus vai suprir. Se for dessa forma não dá. E tchau. Eu tenho minhas falhas e meus pecados que só eu conheço. Inclusive, se um dia for falar mal de mim, me chame, que eu tenho coisas terríveis sobre meu respeito para lhe contar, que você nem imagina. Mas o que Deus exige é perfeição. Aí você pode dizer, como eu vou fazer então? Você não vai conseguir. Você é incapaz de alcançar o padrão de Deus. Então, como eu posso ser salvo? Então, como Deus vai me aceitar? Foi por isso que Cristo veio ao mundo. Quando a gente fala Cristo morreu por você, a gente está falando que Cristo viveu em perfeição diante de Deus. Cumpriu tudo que era exigido por Deus. E sofreu a punição das nossas imperfeições. O juízo, por conta de nossas imperfeições, caiu sobre Cristo. E Cristo atribui a sua justiça, a sua retidão, a todo aquele que crê nele. Quando a gente fala Cristo morreu por você, a gente está dizendo isso. Ele cumpriu tudo que era exigido por Deus. E nos atribuiu isso. E Ele pegou o nosso pecado, a nossa culpa, sobre si. E sofreu a ira de Deus, a justiça de Deus, em nosso lugar. Cristo morreu por você. Então você não vai atingir a perfeição, mas Ele atingiu por você. E o que você precisa fazer, e eu lhe convido, e Deus lhe chama, é tão somente arrepender-se de onde você caiu, de onde você tem caído, confessar ao Senhor e receber a Cristo, seu sacrifício, sua obra na sua vida. Talvez você perceba, depois de tudo que a gente conversou hoje aqui, que você já tem cedido à pressão do sistema, que você já está no fluxo do sistema da besta, que você tem silenciado onde deveria falar, que você tem se conformado onde deveria resistir. E talvez Deus esteja lhe chamando a se consagrar novamente a Ele, a dizer, Senhor, muda a minha mente, sela a minha mente com a Tua verdade, e que minhas mãos cumpram a Tua vontade, e sejam obedientes a Ti. E tenha a certeza que Ele te perdoa, que Ele te ouve, que Ele te recebe. E você ser aceito por Deus não depende de sua performance pessoal. Não depende de sua capacidade de cumprir regras. Depende do que Cristo fez por você. E você depositar a fé nisso, recebê-lo. E dia após dia, você irá sendo moldado pelo Espírito Santo que passará a habitar em você e vai lhe dar discernimento para viver a vida para a glória de Deus. Amém? Vamos orar?
Senhor Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra, Senhor, que nos desafia a sermos fiéis, Pai, a estarmos contigo e a nos opormos, Senhor, àquilo que não Te agrada, Pai. Que Tu possas nos encontrar fiéis, Senhor. Mas, Pai, sabemos de nossas imperfeições, de nossos pecados, de nossas incoerências. E nós queremos Te pedir perdão, Senhor, por todas elas, Pai. E que Tu possas também trazer ao nosso coração a leveza, a tranquilidade de sabermos que, ao confessarmos os nossos pecados, ao Te pedirmos perdão, Tu nos perdoas, Pai. E não precisamos fazer nada para receber Teu perdão, além de crer na obra de Cristo. Que Cristo já fez tudo em nosso lugar, Senhor. Nós cantamos hoje aqui sobre o amor de Deus. Nós, humanos, fracos, pecadores, finitos, carnais, fomos amados de forma tão grandiosa por Ti, Senhor. Com esse amor infinito, grandioso, cheio de graça, perdão. Não deixes, Pai, que o inimigo também engane nossos corações, diminuindo o tamanho do Teu perdão, da Tua graça, Pai. Que a gente não carregue peso de culpa, tendo a certeza, portanto, de que Cristo carregou a nossa culpa, Senhor. E se alguém aqui ainda não Te conhece, Pai, que possa se curvar a Ti, Senhor, Te receber em sua vida como Senhor e Salvador. Receber esse perdão maravilhoso, essa graça imerecida. E possa sair daqui hoje, nessa manhã, perdoado, se sentindo, Senhor, lavado no sangue do Cordeiro, sem mancha alguma, recebendo a justiça de Cristo em sua vida, tendo seus pecados removidos, sendo lavado e purificado, Senhor, e tendo o livro escrito no nome da vida, no livro da vida para sempre. É o que nós Te rogamos, Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Amém.